Olá pessoal, meu nome é Luciano Costa, eu sou professor do Núcleo de Tecnologia do campus de Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso tutorial de Pyomo, com a parte 2, onde nós iremos discutir alguns conceitos mais avançados, mas ainda assim simples, do Pyomo, que nos permitem escrever modelos mais complexos, ok? No último vídeo, nós paramos com a implementação desse modelinho simples, onde a gente brincou um pouco com os bounds, eu vou até desfazer isso aqui, opa, eu vou até, a gente brincou um pouco com os bounds, mas o modelo era o modelo do Rie-Lieberman, que era um probleminha com três variáveis, com duas variáveis, três restrições, então era a variável x1, x2, com essa função objetivo, e essas três restrições, e nós resolvemos e recuperamos os valores. Agora vamos aprender outros conceitos, ok? Que vão nos dar mais flexibilidade quando da implementação dos modelos, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender vai ser a noção de listas de restrições, ok? Quando nós implementamos lá nossas três restrições, nós escrevemos assim: nós criamos uma variável, C1, C2, C3, uma variável para cada restrição. Então nós tínhamos restrição x1 menor ou igual a 4, uma variável, outra variável, e assim por diante. A pergunta agora que eu faço é: como é que a gente faria se nós tivéssemos, várias restrições, várias, 10, 15, 100 restrições? Nós poderíamos também escrever uma variável para cada restrição, mas venhamos e convenhamos, isso não seria muito prático, ok? Então, felizmente para a gente, que em Python a gente consegue, com Python a gente consegue ter um recurso que nos permite automatizar esse processo de geração de restrições, ok? E a gente vai usar assim. Para declarar uma lista de restrições, a gente vai utilizar esse comando constraint list. Então, a ideia aqui é a mesma dos vídeos anteriores. Então, eu vou criar essa variável constraint que vai estar pendurada ao modelo. Então, eu vou ter aqui uma lista de restrições. E agora, como é que eu poderia adicionar minhas restrições ao modelo? Simples. Eu vou usar esse comando add. E aí é uma lista estilo Python. Sendo que lá em Python vai ser um append e aqui a gente vai usar add. Então a gente vai adicionando dinamicamente as restrições à nossa lista de restrições. Então, x1 menor ou igual a 4, adicionamos. E aí, 2x2 menor ou igual a 12, adicionamos. E aí, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, adicionamos. Ok? Então, ao fazer isso, fica idêntico. Aí, bora testar isso. Eu vou criar um novo arquivo para que nós possamos ficar comparando nossos arquivos. Então eu vou chamar vai ser um arquivo Python, um arquivo de Python, e aqui eu vou ter exemplo 2, ok? E aqui a gente pode copiar e colar o exemplo. E o que a gente faz diferente foi aqui. No lugar de ter uma restrição, uma variável para cada restrição, vamos ter agora uma lista. Então vamos ter model constraints, assim, constraints igual a constraint list. E aqui a gente não passa a priori nenhum parâmetro, ok? E daí, para adicionar essas restrições ao modelo, a gente simplesmente faz assim. Ó. Ele pode apagar tudo isso aqui. E aí fazemos constraint.add, fecha parênteses. E aí a expressão vai dentro, ok? Ele pode fazer isso aqui para todas as outras. Então, model 2, model 3. Nós poderíamos seguir fazendo isso indefinidamente para adicionar quantas variáveis, quantas restrições nós quiséssemos.
ok? Então, eu vou aqui executar, então Ctrl F5, eu vou apagar isso aqui, que isso aqui ficou do outro tutorial, Ctrl F5, e se a gente for observar aqui, ó, nós vamos ter um output semelhante, ok? Bora comparar com o nosso exemplo 1, eu vou fechar aqui, Ctrl F5, e aí a diferença é que aqui a gente tinha C1, C2, aqui a gente vai ter o nome das variáveis, desculpa, das restrições. Se a gente for executar esse exemplo 2, a gente vai ter Ctrl F5. A gente vai ter algo parecido. No entanto, no lugar de ter o nome, a gente vai ter uma chave aqui, que vai ser a chave associada às restrições. Ok? Então aqui, restrições, 1, 2, 3. Ok? E aqui nós tínhamos C1, C2, C3. Ok? Então, a primeira coisa. Então, isso aqui foi a primeira ferramenta que nós aprendemos para ganharmos um pouco de flexibilidade. Aí, somente aqui um comentário, né? Que é o seguinte. Aqui nós temos uma lista, certo? Uma lista. E por ser uma lista, como a gente sabe, em Python, a gente consegue acessar os elementos da lista de forma individual. Sendo que, diferentemente de lá em Python as listas são indexadas a partir de 0. Aqui a indexação inicia em 1, ok? Então, se a gente for aqui tentar acessar, então, por exemplo, a gente conseguia, utilizando esse comando aqui, expressão, nós conseguíamos ver qual era o conteúdo da restrição. Por exemplo, voltar aqui para o exemplo 1, se nós quiséssemos ver, no lugar de usar esse model print, se nós quiséssemos apenas imprimir print, e aí a gente quer imprimir a expressão que está associada a C3, expr. Então vamos executar Ctrl F5. A gente executou. Vamos aqui, executar. É porque ficou escondido por causa que ele está mostrando o log da resolução. Vamos comentar por enquanto também a parte da resolução. E agora vamos executar. Ctrl F5. E aqui está. Executou e mostrou a expressão. Então a gente viu que a expressão associada a C3 foi 3x1 mais 2x2. Ok? Para desfazer aqui o que a gente fez. Como é que a gente faria para fazer a mesma coisa, sendo que com a lista? Bem, a gente sabe que a gente tem uma lista. E a gente sabe que a gente pode acessar os elementos da lista. Se fosse no Python padrão lá, a gente poderia fazer assim. Então, print model.constraint e aí o primeiro elemento, no caso em Python padrão, 0.express, e eu vou dar Ctrl F5 para executar. Opa, aí deu aqui um errozinho que ele fala que não pode acessar o 0, que não tem um atributo constraint e assim pronto, ok? Mas se a gente usar aqui esse 1, que como eu falei começava em 1, também deu um erro. Constraints. Desculpa. É porque eu estou usando constraints e na verdade é constraints. Então bora voltar para o 0 para tentar acessar, porque foi erro da variável. Não foi aqui o erro tentar acessar, não. Foi o erro da variável. Então vamos executar aqui Ctrl. Aí ele pega e fala, ó, index 0 is not valid for index constraint. Então ele fala que o índice 0 não é válido para constraints. É uma lista. Em Python a gente pode usar 0 para acessar o primeiro elemento da lista, sendo que aqui não.
Aqui a gente usa o 1, como eu falei. Ctrl F5 e aqui está o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Na verdade, a gente já tinha tido essa informação quando a gente utilizou esse modo pprint. Porque quando nós executamos esse modelo, nos apareceu aqui esse key, a chave 1, 2, 3. Então, ele já nos deu aqui qual era o indicador, ok? Isso aqui parece mais com um dicionário em Python, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, pensem somente que é uma lista que começa em 1, certo? E daí a gente pode acessar e trabalhar tal como nós trabalhamos lá em Python. E aqui a gente vai ter uma observação 2, que eu já falei, que a gente também pode acessar os elementos da lista utilizando as palavras-chave. E a gente já fez isso, né, usando Express. Então a gente acessou o que tem em cada restrição individualmente usando a palavra-chave Express. Ok? Beleza, então a gente viu, né, como tornar mais flexível o processo de adição de restrição ao modelo. A pergunta que eu faço agora é: daria para fazer algo semelhante para as variáveis? E a resposta é sim. E vai ser utilizando a noção de variáveis com índices, ok? E aí, como é que a gente faz? Bom, primeiramente a gente vai ter aqui, eu vou abrir logo isso aqui, certo? E eu vou explicar. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte: no lugar de a gente declarar uma variável individualmente, como a gente fez aqui, ó, variável, var, e aí somente passa um domínio, a gente faz o seguinte: nós criamos uma lista em Python, e aí vocês vão lembrar, né, que esse comando range aqui, esse comando range, se eu vim aqui no meu terminalzinho aqui de Python, eu vou abrir aqui um terminalzinho de Python. E aqui nós temos a range, né? Em Python, range cria uma sequência de números que começa no primeiro valor do range e vai até 1 menos 1, vai até esse limitante superior menos 1, ok? Então, esse range aqui é uma sequência do número 0 e 1, ok? Sendo que esse range aqui, ele é uma sequência, ele não é uma lista. E o que a gente vai estar precisando fazer a sintaxe da declaração de múltiplos variáveis, você tem que passar uma lista. Eu já vou detalhar isso aqui bem direitinho. Então, a primeira coisa é, eu preciso transformar esse range em uma lista. E aqui está, então eu vou ter uma lista, eu vou chamar de lista. Eu vou ter aqui range 2, e eu vou botar aqui na frente um list. Assim, por enquanto, somente abstraiam e vejam que esse comando, vou dar um zoomzinho aqui, quando eu faço isso, eu crio uma lista com os elementos do range, ok? Então aqui eu tenho a sequência 0 e 2, e aqui o que eu fiz foi criar uma lista com os elementos do range. Então aqui foi uma operação de criar uma lista, ok? Somente isso. Eu criei uma lista com os elementos do range. Eu falei que quando eu faço range 2, eu crio uma sequência de números que começa em 0 e vai até o último elemento menos 1. Então, se é range 2, então vai ser 0, 1. Se fosse range 3, seria 0, 1, 2. E assim por diante. Sendo que esse range para a gente aqui não faria muito sentido. E o que eu quero é uma lista. Então, eu poderia ter feito assim também. Lista e criado uma lista manualmente. 0, 1, 2 ou 0, 1. Eu poderia. Mas para automatizar, se eu tiver, digamos, 10 variáveis, eu posso criar também 0, 1, 2, 3. Mas para automatizar, a gente pode simplesmente usar o comando list, que é para converter
e aí converte o range em uma lista. Tá aqui a lista, ok? Então, basicamente, esse comando aqui foi para criar uma lista contendo tantos elementos quanto está aqui nesse range. E aí começando em 0, ok? Então, a sintaxe vai ser a seguinte. Eu quero criar, aqui a ideia é que a gente crie mais de uma variável por vez. A gente está criando aqui uma variável por vez. x1 coloca uma variável. x2 coloca outra variável. Aqui a gente quer criar mais de uma variável por vez. E como que a gente faz isso? A gente gera uma lista com tantos elementos quanto nós queremos ter de variável. Então, nós temos lá a variável. Nós queremos duas variáveis, tá? x1 e x2. Então, a gente vai botar aqui 2. Então, a gente vai dizer assim, ó, Paiomo, crie no modelo uma variável x e aí duplique. E aí crie quantas variáveis? Crie duas variáveis. Dois por quê? Porque eu tenho dois elementos na lista. E aí essas variáveis vão ter o tipo non-negative reals, que é basicamente o que nós tínhamos. E daí a gente pode fazer isso, aqui eu fiz para 2, mas eu poderia fazer para vários, ok? Então, aqui agora, eu posso substituir agora isso aqui, como sendo model x igual a, então eu vou ter var. A primeira coisa a fazer aqui, né? Eu vou criar aqui items, criar aqui minúsculo, é Python, items, vou botar em inglês, items, e aí list, range 2, ok? E aqui, o primeiro argumento aqui é a quantidade de variáveis que a gente quer criar. Então, items. E aqui eu vou dizer qual é o domínio da variável. Within or domain, fica a cargo de vocês. Non-negative reals, ok? Ao fazer isso, eu estou criando várias variáveis, ok? E agora, o próximo passo aqui é o seguinte. Eu tenho que substituir aqui no modelo, esse x1 pelas variáveis do meu modelo. Sendo que aí é que está. Como é, aí aqui também, né? Se eu quisesse ter uma variável de outro tipo, como binário, seria só mudar isso aqui. Então aqui eu vou estar criando duas variáveis binárias, duas variáveis não negativas inteiras. Mas voltando aqui à nossa problemática. Como é que eu posso acessar? Porque aqui eu posso acessar a variável somente colocando o nome dela. Mas como é que eu posso acessar essa variável que eu declarei nessa lista aqui? Bom, aqui vai ser como em Python. Aqui, como é uma lista de Python, eu vou estar tendo minhas variáveis e aqui eu vou estar acessando as variáveis tal como eu acessaria uma lista em Python, certo? Então, eu vou comentar aqui para que a gente possa analisar individualmente. Vou comentar aqui, tá? E aqui a primeira coisa que a gente quer ver lembrando, que a gente também pode usar a sintaxe domain e a sintaxe bound para ver os tipos de variáveis. Então, se eu vier aqui, print, não, eu vou usar o comando model pprint. E aqui agora eu usei aqui um comando, criei uma lista, passei no argumento do var. Bora imprimir aqui para ver o que dá. Ctrl F5. Opa, ó, rapidamente eu apenas com uma linha, aqui tá ok também, no caso duas linhas, né? Mas se eu tivesse aqui 10, 15 variáveis, seria duas linhas, do mesmo jeito. Então, ó, eu somente falei var duplicar e aqui, ó, ele criou duas variáveis non-negative reals limitado em tal como a gente teria aqui. Então, se a gente for analisar esse modelo aqui, esse modelo aqui Ctrl F5, também nós tínhamos lá duas variáveis. Variáveis x1 e x2. A diferença aqui, como para restrição, que era pelo nome, aqui também está pelo nome. Aí aqui vai estar, quando eu faço assim, aqui vai estar
Eu executei, mas ficou no final. Deixa eu executar outra vez. Aqui ele vai estar indexado pelo índice que está aqui, ó. Certo? Então está aqui a lista, está aqui os itens. E dessa forma eu criei duas variáveis somente com esse comando aqui. Ok? E em seguida fica igual, né? Eu posso agora excluir isso aqui. Eu vou botar esse comando lá embaixo. Esse comando lá embaixo. E agora eu só tenho que substituir no meu modelo. No meu modelo. O x1 por model x1 indexado no valor dele. Então, x1 vai ficar sendo model x0 aqui, que é o primeiro elemento. x2 vai ser model x1. Model x1. Aí aqui, model x1 vai ser model 0. x2 vai ser model 1. x1 vai ser model 0. x2 vai ser model 1. Ok? Bora executar para a gente ver nosso modelo como ficou. Do mesmo jeito. Tal como nós tínhamos aqui. Eu vou executar isso aqui para a gente comparar. Nós tínhamos restrições, nós tínhamos variáveis, e aqui fica mesmo jeito. Sendo que agora a gente vai ter, ó, x0, x1, mas isso aqui tá ok, tá? Assim, isso aqui tem mais cara de vida real, porque na vida real vocês vão estar implementando modelos grandes que vão ser indexados desse jeitinho aqui, ok? E aí, vamos terminar, né? Só para a gente resolver e ver que de fato ficou igual. A gente vai indicar o solver, dizer para resolver. Vamos recuperar o valor. Aqui agora muda, né? Aqui agora muda. E agora a gente pode... aqui a gente poderia fazer assim. x0 e x1. Mas a gente aqui pode dar uma explorada. E já que a gente está agora numa lista, a gente pode automatizar esse processo. E aí bora usar Python agora, né? Então, nós temos uma lista. E nós sabemos que a gente pode acessar os conteúdos, os componentes de uma lista utilizando um loop for. Então, a gente vai ter aqui for i in aí range. Quantos elementos? 2 elementos. E aqui agora eu vou ter o comando, eu vou ter aqui x velho, porque vai ser algo genérico. Model xi. E aqui agora eu vou imprimir esse valor. Certo? Aí x, eu vou colocar isso aqui. Não. Vou fazer uma concatenação aqui x1, aí i. Aí eu botar aqui espaço t, x velho. Se ficou em dúvida por que eu estou fazendo isso aqui, volta e vê lá o vídeo de for que eu fiz também, tá? Eu posso colocar na descrição do vídeo, certo? E eu vou também botar na descrição do vídeo o link de instalação do GLPK, para quem não consegue fazer. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um laço que onde i vai assumir valores no range, que vai ser 0 e 1. E aqui ele vai acessar essa variável aqui, x, i, no caso 0, depois 1, pegar o valor, e aqui eu estou usando essa concatenação com vírgulas, ok? Então vai ser x, inicialmente 0, aí eu concatenei, espaço, e botei o valor. Então bora botar aqui para rodar. E aqui a gente chegou tal como nós tínhamos antes. Então, quando a gente rodou com esse exemplo 1, deixa eu voltar para exemplo, tá? Então, Ctrl F5. Nós tínhamos 36 e 2. Aqui a gente ficou com a mesma coisa. E daí a gente conseguiu flexibilizar. E daí a gente podia ter aqui 10, 15 variáveis. E a gente implementou o modelo de forma mais genérica,
utilizando listas, e resolveu, e nós chegamos na mesma solução. Isso é importante. Ok? Então, nós aprendemos até agora como criar listas de restrições e como que a gente cria listas de variáveis. Mas você pode estar se perguntando, mas eu ainda tive esse trabalho manual aqui de escrever esse modelo de forma manual, eu tive que escrever aqui o X1 de forma manual. Isso não ficou muito prático, não. De fato, para esse exemplo simples, pode ter parecido overkill, a gente pode ter feito coisa demais para resolver um problema simples. Sendo que, a partir do próximo exemplo, vocês vão ver que vale a pena utilizar esse tipo de notação, certo? E para representar e mostrar quando que vale a pena usar esse tipo de notação, a gente vai trabalhar um exemplo, vai trabalhar um problema que é bem conhecido em pesquisa operacional, que é o problema do transporte. O problema do transporte é um problema, como eu falei, bastante conhecido, que consiste em você vai ter um conjunto de fábricas, um conjunto de clientes. As fábricas possuem, e a ideia é enviar produtos das fábricas para os clientes. Sendo que esse envio não pode ser infinito, porque as fábricas possuem capacidades, ou seja, elas ofertam uma quantidade limitada, e os clientes possuem demandas. Então, o problema aqui é, eu quero determinar quanto enviar de cada fábrica para cada cliente, de forma que a fábrica não envie mais do que ela pode ofertar, não envie mais do que a capacidade dela, mas o cliente ele tem que receber uma quantidade de produto suficiente para satisfazer a demanda dele, certo? Então, o problema é simples e eu escolhi esse problema para que a gente possa focar mesmo no Python. No Python. Então, até aqui eu acho que ficou entendido. Vamos agora definir, e eu esqueci de falar, né? Que esse envio, eu não somente tenho que respeitar a demanda, respeitar a capacidade, eu também tenho que eu tenho custos unitários de envio. Então a ideia, o problema fica um pouco mais complexo, porque eu não posso sair enviando de forma indeterminada. Eu tenho que enviar produtos sim, mas de forma que eu minimize o custo total de transporte. Ok? Então vamos agora, aqui eu apresentei um exemplo. De forma genérica, esse problema poderia ser definido da seguinte forma. Nós vamos ter um conjunto de fábricas, que aqui no caso eu tenho somente 3 itens. Então eu tenho a fábrica 1, 2, 3. Eu tenho um conjunto de clientes, ok? E aí cada cliente cada fábrica vai ter uma oferta. Eu vou chamar de O aqui, que é o de oferta, que vai ser a capacidade. Então é a quantidade máxima que a fábrica pode enviar. E os clientes, por sua vez, possuem demandas, que é a quantidade mínima que eles têm que receber. Eles podem receber mais do que isso, mas como isso aí vai acarretar em custos, a gente vai dizer que eles vão querer receber exatamente a quantidade exata da demanda. E aí nós temos um custo unitário de transporte, e aqui eu vou generalizar. Então, eu tenho fábricas I, clientes J, então eu vou ter que o custo de enviar de I para J vai ser dado, ok? E a pergunta que eu me faço é, quantas unidades enviar da fábrica I para o cliente J? E essa vai ser nossa variável de decisão. A quantidade enviada de cada fábrica para cada cliente, se é que vamos enviar. Ok? Aí, matematicamente, esse problema pode ser escrito da seguinte forma. Nós vamos ter aqui a ideia que nós queremos, a gente quer minimizar o custo de transporte, então a gente vai percorrer para cada elemento da fábrica, tentar verificar o custo e vai verificar quanto que vai enviar para cada cliente. E nós temos, como nós vimos, duas restrições. A primeira restrição é que cada cliente J tem que receber exatamente igual à demanda, e aí a gente vai considerar todas as fábricas. Então, todas as fábricas, então assim, é como se a gente tivesse vendo isso aqui, ó, fixando esse cliente. E a gente vai verificar isso aqui, ó, esse custo dessa fábrica, dessa fábrica e dessa fábrica. Então, essa soma aqui é basicamente essas 3 setas aqui. É o custo de enviar de uma dada fábrica para o cliente. E o mesmo vai ser para a fábrica. Então,
a soma das então para cada fábrica, a soma das quantidades que é enviada de cada fábrica para todos os clientes não pode exceder a capacidade da fábrica. Ok? E por fim nós temos o domínio das variáveis, que aqui eu estou dizendo que é inteiro, certo? Mas você poderia ser fracionário, porque você poderia talvez enviar, se for uma quantidade como quilo, você poderia mandar 2,5 kg, mas aqui eu vou assumir que as quantidades são inteiras, porque para a gente poder trabalhar um pouquinho o outro tipo lá da definição de variável. A gente vem trabalhando com non-negative real, bora trabalhar agora com non-negative integer, ok? Então aqui seriam variáveis inteiras não negativas, ok? Aí a pergunta que a gente pode fazer agora é a seguinte: ok, eu saí de um problema bem simples com duas variáveis e 3 restrições para um problema gigantesco, porque só aqui eu já vou ter já, ó, eu tenho uma restrição para cada cliente, então eu tenho eu tenho 4 clientes, né? Então eu tenho 4 clientes, então eu tenho já 4 restrições. Eu tenho 3 fábricas, então eu tenho já 3 restrições. E eu tenho uma variável para cada combinação fábrica-cliente. Então já dá 12 variáveis. Então, se a gente não tivesse aprendido listas de restrições e de variáveis, nós estaríamos escrevendo 12 linhas lá. x11 var, x12 var. Então, a gente vai ver agora que a gente vai conseguir escrever essas 12 restrições em apenas 3 linhas. Isso vai ser muito prático. E para as restrições não vai ser muito mais difícil não, ok? E tem ainda aqui somatórios, então assim, ter aprendido a utilizar listas nos foi útil porque a gente tem agora um somatório, a gente pode indexar agora as variáveis pela posição na lista, certo? E daí agora a gente vai ver isso aqui, ó, variáveis com 2 índices. Nós já vimos como, a gente já viu, né? Como criar, aqui no caso nós temos model x1, model x, no caso x0, x1, então tem apenas um índice. Nosso modelo nós temos agora 2 índices, nós temos a variável que vai de um lugar para o outro. Então, a gente agora quer aprender como que a gente declara variáveis com 2 índices. E é muito simples. Eu vou usar uma técnica semelhante aqui, e aqui eu botei as ideias só para ficar bem genérico, mas tal como nós fizemos lá para nosso exemplozinho, nós vamos criar uma lista com n elementos. Aqui eu botei 2, aqui eu botei 10, ok? E aqui eu criei 2 listas contendo 10 elementos cada. E para declarar uma variável com 2 restrições, com 2 índices, basta que, quando eu tenho apenas um índice, eu coloco var, uma lista e o domínio. Aqui agora eu vou ter var, e aqui eu coloco uma lista para cada índice. Como eu tenho 2 índices, fábrica e cliente, eu tenho 2 índices. Então, primeiro índice, segundo índice. Se eu tivesse 3, 4 índices, por exemplo, determinar o dia que a fábrica ia, então, no caso, eu teria um planejamento da semana inteira, de segunda a sexta, e eu queria determinar quanto que a fábrica I mandaria para J no dia T, eu poderia ter outra lista do dia da semana, teria um terceiro índice. Aqui só está com um errozinho, que aqui vai ser non-negative real. Desculpa, depois eu vou arrumar. Mas é isso. Eu declaro uma lista para cada índice, e é isso. E essa lista vai conter a quantidade de elementos que eu vou ter tantos elementos quanto eu tiver indexado lá no índice, certo? Vocês vão ver como ficar mais claro quando a gente for agora escrever esse exemplo agora do transporte. Então, vamos agora implementar esse exemplo. Eu vou aqui criar um novo arquivo, vou salvar, vou chamar agora de transporte, e aí eu vou salvar como sendo um arquivo de Python, tá? Aí eu vou só roubar aqui esse comecinho, né? Concrete Model, Python Environment, como a gente falou, né? Aqui é para importar os tipos, Concrete Model é porque todo modelo em Python vai ter que ter isso,
E aqui agora a gente vai implementar esse modelo aqui, tá? Eu vou até voltar para aqui o exemplo numérico que nós temos aqui. A gente vai implementar o problema do transporte para essa instância aqui. Então, a gente vai ter aqui 3 fábricas. Então, número de fábricas igual a 3. Número de clientes igual a 4. Ok? Aí aqui agora o próximo passo é criar o conjunto das fábricas. Então, fábricas igual a, fizemos como? List, aí range, aí n fábricas. Aí aqui agora vamos ter clientes, list, range, n clientes. Ok? Então, nós simplesmente criamos essas duas listas que vão conter, como eu falei, um elemento para cada índice do conjunto. Então, aqui nós temos aqui 3 fábricas e 4 clientes. Aí, bora só verificar se está tudo certinho. Print fábricas, print clientes. Vamos só enfeitar aqui um pouquinho. Índices das fábricas. Aí, índices dos clientes. E aqui vamos agora executar, Ctrl F5. Aqui. Então, vamos ter a fábrica 012, a fábrica 0123. Ficaria, lá está 123, mas é só porque o conjunto é indexado, eu vou deletar para poder limpar esse log, ficar somente com esse exemplo. Então tá aqui, os índices das fábricas e dos clientes. Ok, nós já declaramos, já criamos essa lista. Agora, a gente vai fazer agora um passo que a gente não fez ainda. Até então, os dados, eles eram dados. Então, nós tínhamos lá 3 e 5 como o indicador, como o coeficiente da função, das variáveis na função objetivo. Sendo que aqui agora a gente vai ter, nós temos aqui mais dados. Nós temos custo de transporte, nós temos demandas. Então, assim, a gente vai agora ter que aprender a organizar esses dados. E a gente tem que escrever esses dados de uma forma que, até agora, a gente trabalhou para conseguir acessar de forma genérica as variáveis. Nós também agora temos que aprender a escrever de forma genérica esse modelo para que a gente possa acessar de forma, escrever os dados em uma estrutura genérica que nos permita acessar esse modelo quando a gente quiser de forma fácil e simples. Ok? Então, eu fiz assim uma coisinha para acelerar. Eu escrevi aqui esses dados, esses custos e essas demandas e essas capacidades em um arquivo do Excel para poder acelerar as coisas. Então, nós temos aqui as capacidades 75, 125 e 100, 75, 125 e 100, clientes 80, 65, 70, 85 e as matrizes, né, de distância da fábrica 1 para o cliente 1, 464, 513 e assim por diante, certo? Eu vou agora fazer uma coisa que assim não é a mais prática, mas eu prefiro fazer assim para que a gente não confunda as coisas. Vocês podem colocar esses dados em um arquivo e daí ler o arquivo usando Python, leitura de arquivo. Mas assim, eu apenas estou assumindo que vocês têm um conhecimento básico de Python, conhecimento de loop, de for, conhecimento de lista. Então, leitura de arquivo eu não vou utilizar aqui, porque esse vídeo pode estar sendo visto por alguém que ainda não sabe como ler arquivo. Então, aqui o foco é a modelagem. Então, eu vou fazer aqui uma prática que não é muito prática. Eu vou aqui considerar uma abordagem que não é muito prática, mas que vai funcionar, ok? Eu tenho um valor para cada fábrica e eu tenho um valor para cada cliente. Então, o que eu quero fazer aqui é armazenar esses valores em uma lista
Porque desse jeito, quando eu fizer fábrica 1, eu posso ir na posição da lista que tem as ofertas, para que eu possa ir lá e eu possa acessar o valor associado, ok? Então, a gente vai fazer assim. Agora voltar lá para o nosso VS Code. Eu vou retirar isso aqui. Vamos criar agora uma lista de demandas. Vai ser uma lista. Que aqui vai conter os dados das demandas associadas à fábrica 1, 2, 3. Eu poderia digitar na mão, mas aqui eu vou copiar e colar. Copiar e colar aqui. E deu aqui um erro vermelhinho, né? Porque na lista os elementos são separados por vírgulas. Certo? Então, as demandas das fábricas. Próximo passo... As demandas não, desculpa. As capacidades das fábricas. Ou ofertas. Data ofertas. As ofertas das fábricas. Próximo passo, as demandas dos clientes. Mesma abordagem. Então, 80. Então, aqui eu vou separar por uma vírgula. Separar por uma vírgula. Separar por uma vírgula. Separar por uma vírgula. Então, agora a gente pode checar, só para a gente ver direitinho aqui, né? Eu vou garantir que a gente carregou os dados corretamente. E fazer isso só para as fábricas, que aí a gente já entende já. Fábricas vai ser in range. Eu vou utilizar aqui fábricas direto. Porque eu posso, como é uma lista, esse i ele vai percorrer os dados de fábricas. Então, i em fábricas, só para vocês verem. Quais são as fábricas? 0, 1, 2, 3. Então, as fábricas serão 0, 1, 2, 3. Essa lista se comporta como um range. Então, eu vou escrever assim. Demanda... Não, desculpa. Oferta. Fábrica I. Aqui, espaçozinho. E aqui, ofertas I. Ok? Então, o mesmo poderia ser feito para os clientes. Para os clientes. Clientes, aqui J. E aqui demanda. E aqui J. E aqui demandas. Desculpa. Demandas. E aqui J. E eu executo. 80, então, tá tudo certinho aqui, ok? Então, vou apagar. Próximo passo é pegar os custos, ou as distâncias. Aqui seria custo, na verdade, que é o custo unitário. Então, tá aqui os custos, igual a... aqui eu vou ter assim, é como se eu tivesse uma lista para cada cidade. Então, assim, eu vou ter o custo de enviar a parte da fábrica 1. E aí eu vou ter para o cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Depois, fábrica 2, cliente 1. Então, isso aqui vai ser uma lista de listas, onde a primeira posição da lista vai estar associada à fábrica e a segunda vai estar associada ao cliente. Então, vou fazer aqui da mesma forma. Eu vou botar aqui dentro. E aqui agora vamos organizar, né? Eu falei que vai ser uma lista de listas. A primeira lista é associada à primeira fábrica. Então, 464, 684, fecha uma lista. E aqui de novo, vírgula. Aí vai começar agora a segunda lista. 352, 690, 791, fecha a segunda lista, vírgula, 591, 682, 388, 685, fechou a lista. E aqui agora, faltou aqui custos, vai ser uma lista de listas. Para garantir que está tudo certinho, vamos imprimir isso aqui, né? Então, for para todo i in fábricas, para todo j, falta aqui os dois pontos, faltou aqui o espacinho, 2 pontos. Todo j in clientes,
Aí vai ser print distância. A gente pode fazer assim, né? Distância. Aí %d. Aqui a gente bota 1%. 2 aqui. E j. E bota aqui já um igual. Certo? E aqui agora, eu poderia botar aqui uma vírgula e botar o valor, porque isso aqui tudo é um string. Então, eu vou fazer isso. Depois eu faço outra forma. Custos e aí j. Certo? E agora a gente pode executar. Aí bora verificar. Distância de 1 para 1, né? Então aqui seria distância de 1 para 1, 464. 464. De 1 para 2, no caso de 0 para 1, né? 513. E assim vai. 4, 5, e assim vai até o final. Eu fiz assim, mas eu poderia também ter feito assim. Ó. Botar aqui 1%d. E eu botaria aqui esses custos aqui para dentro. Se tiver alguma dúvida, pode olhar o vídeo de strings, de manipulação de strings, que lá eu explico bem direitinho como fazer isso. Ok? Então aqui, Ctrl F5, executar, dá no mesmo. Eu vou só comentar isso aqui, que a gente pode usar isso aqui no futuro. Comentar. Próximo passo agora. Então, ok, nós já fizemos agora uma parte que até então nós não tínhamos feito, que foi a parte de coletar dados. Até então a gente estava focando no modelo e não pensando nos dados. Agora não. Agora os dados são a parte importante do nosso problema. Então, vamos coletar aqui agora esses dados. Pronto. Próximo passo agora é implementar o modelo. Sendo que o modelo ele tem algumas coisas que a gente não está ainda habituado. Vamos lá para o slide do modelo. Primeiramente, vamos lá, né? Antes de entrar aqui. Quais são as etapas de implementação? Primeiro define as variáveis, depois define a função objetivo, depois define as restrições. Então, vamos começar a definir as variáveis. Nós temos aqui que são variáveis de 2 índices, não negativas inteiras. Então, vamos ter aqui, né? Criar aqui uma variável x. Então, model.x. Então, a variável x do modelo igual a. Como que a gente declara uma variável de 2 índices? A gente já viu. Var, e aí coloca as listas contendo os índices da variável. Então, vamos ter, vai ser de I para J. Então, var, aí vamos ter aqui fábricas, vamos ter aqui clientes, ok? E aí, próximo passo é dizer qual o domínio. Então, domain, a gente falou que vai ser não negativo inteiro. Então, non-negative integer. Certo? Quem tiver em dúvida a esses tipos, volta para ver lá o vídeo 1. Certo? Que é onde eu explico bem direitinho. Então, vamos só rodar aqui para dizer que verificar que está tudo certo. Eita, non-negative integer. Non-negative integer, o que está errado? Vou voltar aqui na parte 1, só para ver. A parte 1 é... integers, non-negative integers. Então, por isso deu errado. Integers. Então, Ctrl F5. Agora funcionou ok. Então, declaramos as variáveis. Próximo passo, declarar a função objetivo. Como é que faz? Model object igual a objective. Bom, declaramos variável, declaramos função objetivo. Agora sim, antes era bem simples, né? Porque nós tínhamos expressão e tínhamos poucas variáveis e tal. Agora nós temos um somatório com 2 índices. Isso pode ficar um pouco complicado, né? Como é que a gente faz para acessar aí esse valor? Simples, muito simples. Nós vamos aqui utilizar um conceito de Python,
Lá em Python, deixa eu mostrar lá para o terminalzinho de Python. Se eu tiver uma lista, vou criar aqui uma lista 1, 2, 3, eu posso usar a função sum, de soma, para somar os elementos da lista. Então, a gente pode usar aqui o mesmo agora. Então, a gente vai representar esse somatório aqui do modelo por um somatório matemático. Então, assim, essa parte aqui do express vai ficar igual. Então, express igual a... A diferença aqui, no lugar de sair escrevendo, porque nós poderíamos sair escrevendo. A gente poderia aqui sair escrevendo algo model.x e aí colocar 2 e aí fazer isso 12 vezes. Mas isso não é muito prático, né? A gente pode escrever isso de forma bem compacta, simplesmente utilizando o comando de Python sum. Então, sum. Pronto. Somatório de quê? O somatório aqui, ele vai ser o somatório de x e de c e j, ou seja, o custo de i para j, vezes x e j. Como que a gente faz isso? Nós temos já os custos, né? Então, custos de i para j. Calma, a gente vai definir esse... Porque assim, ij aqui não está definido, né? Ele está reclamando aqui, ó. Mas a gente já vai definir, não se preocupem. Custos c e j vezes... Aí aqui uma coisa que você tem que prestar atenção. Para acessar os elementos de uma lista de listas, a gente usa aqui, ó, esse colchete. No entanto, para verificar uma variável de Pyomo, a gente usa uma sintaxe diferente. A gente usa assim, ó, model x, e no lugar de usar dois colchetes assim, a gente vai usar somente um colchete e daí já coloca já os índices. É porque aqui é uma lista de listas. Então eu acesso uma lista, depois eu acesso outra lista. Aqui não. Aqui eu utilizo uma outra estrutura, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas somente façam atenção ao seguinte: quando a gente estiver acessando uma lista de listas, utilizamos colchete. Quando estiver acessando variáveis com índices diferentes, a gente vai usar esse CIJ aqui. Ok? Então a gente já fez essa primeira parte aqui. A gente faz invertido. A gente fez essa parte aqui. Como que a gente faz agora essa parte aqui dos somatórios com dois índices? Fácil. É só a gente agora escrever, depois daqui, for e in. E pertence a quem? São as fábricas. Espaço, for, j, in, clientes. Posso até aqui dar um enterzinho aqui para organizar. Então, enterzinho, dou um tabzinho. Pronto. Então, como é que eu escrevi esse somatório, CIJ, CIJ? Eu usei a função de Python sum. Tá aqui. Esse parênteses aqui e esse meio parênteses aqui. E aí é o contrário. Aqui primeiro eu digo o que é que vai ser somado. Vai ser esse produto. Aqui vai ser produto custos, CIJ, dois colchetes por cada lista de lista, e aí a variável model e j. E aqui depois eu digo os índices das variáveis, model e j. Ok? Pronto. Criei a função objetivo. Terminou? Talvez. Terminou porque eu estou querendo minimizar, né? E aí, se eu não indicar o sentido da minha função objetivo, por definição, já é minimizar. Aqui eu tive que dizer qual era o sentido porque era de maximizar. Mas eu vou botar só para ficar completinho, então. Aqui eu boto vírgula cents igual minimize, mas eu não precisava. Aí só para verificar o que a gente escreveu até agora, a gente pode usar a nossa funçãozinha lá, model pprint. Ctrl F5. Ele deu objective. É porque é objective. Faltou um C aqui. Vocês podem copiar e colar do outro. Então, Ctrl F5. Opa, tá vendo? Ó? Ficou já algo bem maior. Nós temos, olha só, tem aqui umas declarações, nós temos 12 declarações. Aí tá aqui as variáveis x, 00, 01, 02. Aí tá aqui, ó. Vocês, para não errar como que vocês podem acessar as variáveis, basta olhar aqui a chave. Não tem erro.
E daí fala que é não negativo inteiro, 0 para infinito, e está aqui a função objetivo, minimais, e está aqui o produto que a gente escreveu. Se eu tivesse omitido esse sense, também seria minimais. Também seria minimais. Minimais e tudo correto. Beleza? Então, escrevi aqui função. Então, escrevemos já a nossa função objetivo. Próximo passo, agora é escrever as restrições. Aí, agora, a gente vai usar um conceito que a gente já aprendeu no começo desse vídeo, que é o conceito de constraint list. Nós temos dois tipos de restrição. Nós temos restrições de demanda e restrições de capacidade. Então, bora criar aqui um constraint list para as restrições de demanda e depois a gente faz para a capacidade. Então, model demanda igual a constraint list. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou agora adicionar uma restrição para cada cliente. Então, esse passo aqui, aí fecha a atenção. Aqui eu tinha dois somatórios. Como eu tinha os dois índices estavam na soma, eu coloquei os fors dentro da soma. Mas agora não é o caso. Agora é o seguinte, agora eu vou usar o comando for para repetir operações. Eu vou fazer aqui para uma, depois a gente repete, tá? Bora criar aqui model demanda igual a add. Aí como que a gente adiciona uma restrição? Aí, aqui eu boto, né? Express igual. Se tiverem dúvidas, voltem lá no outro exemplozinho, tá aqui. E aí qual vai ser a expressão? Vai ser x e j igual a demanda de j. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, a soma de x e j. Então, eu vou usar aqui, ó, soma de x e j. Como eu estou fazendo aqui para cada j, o somatório é somente no i. Então, o i vai estar na frente. Eu vou fazer para o primeiro cliente. Cliente 0. Certo? Porque eu vou ter cliente 0, cliente 1, cliente 2. Então, isso aqui por si só, faltou aqui, né? Porque é a soma, aí depois eu tenho for e in fábricas. Ok? Tá vendo que tá amarelinho? Ó? É porque ele não reconhece o x. Não é x, é model.x. Ok? Bora rodar aqui para ver o que acontece. Ctrl F5. Foi o que aconteceu. Ainda bem que deu esse erro aqui, porque eu tentei acessar a lista, a variável usando como se nós tivéssemos uma lista de listas, mas não é o caso. Aqui nós temos que ter um i,0, né? Foi o que eu mencionei há pouco. Quando for o x, tem que estar com as vírgulas dentro de um colchete só. Então, Ctrl F5. Executei. Aí aqui, ó, deu um errozinho porque faltou essa quantidade aqui. Eu falei que a soma tem que ser igual ao quê? A soma tem que ser igual a demanda. Demanda de quem? Do cliente 0. Aí agora vai. Aqui. Desculpa. Da aula lá dos vídeos de Python lá. Eu tenho que usar dois iguais, porque somente um igual é um comando de atribuição. Em Python, o igual de comparação tem que ser igual a igual. Espero que não tenha atrapalhado, mas se tiverem dúvidas, volte lá no vídeo de Python. Rodei, executei, pronto. Criei aqui uma restrição, como sendo x00, ou seja, x da fábrica 0 para o cliente 0, x da fábrica 1 para o cliente 0, x da fábrica 2 para o cliente 0, tal como nós tínhamos aqui. Para cada cliente. Então, o primeiro cliente, que aqui está sendo 0, seria 1, mas pela indexação da lista, cliente 0. Então, é tudo chegando até um cliente igual à demanda. Como é que eu vejo que está igual? Porque lower and upper é o seguinte. Quando a gente olhava aqui os outros exemplos,
nós sempre tínhamos menor ou igual, e aí estava indo para infinito, para um lado para o outro. Mas aqui ele fala o seguinte, ele tem que ser, essa soma tem que ser menor ou igual a 80, tem que ser menor do que 80 e maior do que 80. Se uma coisa tem que ser menor do que um valor e maior do que um valor, ela tem que ser igual. Então, aqui está correto. Aqui a gente está falando o seguinte, que a soma dos produtos enviados para o primeiro cliente tem que ser igual a 80. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, tudo que chega nesse cliente, faz a soma aqui, ó, tem que ser igual a 80. Dando continuidade, a gente vai ter aqui isso aqui para cada cliente. Ora, eu poderia continuar aqui e fazer aqui, ó, model, demand, e aí colocar aqui 1, botar 2, mas a gente quer ser flexível, então a gente pode botar aqui um for para substituir esse zero. Então vai ser for dj in clientes, e aqui agora a gente substitui por essa expressão. Então aqui i, j, i e j. Ok? Então, com duas linhas, nós escrevemos quatro restrições, que era uma restrição para cada cliente. Então, assim, só para recapitular, esse for aqui está dentro porque é o for da soma, certo? E esse for aqui está fora porque é um for de repetição de tarefa. A gente quer criar uma restrição tantas vezes, e aí o for fica fora, certo? Então, vamos agora executar para ver como ficou aqui nosso modelo. Então, aqui, ó, nós criamos uma restrição para cada cliente. Então, aí, uma coisa para ficar ligado, tá? A gente falou isso no começo, que a lista é indexada, que a lista das restrições é indexada começando em 1. Então, 1, 2, 3, 4, criamos para cada cliente. Vocês podem verificar as demandas 80, 65, 70, 85, 80, 65, 70, 85, menor ou igual, maior ou igual, ou seja, exatamente igual. Para acelerar aqui, aí a gente vai agora fazer agora a restrição para os clientes, desculpa, para cada fábrica. Eu vou fazer rápido porque a ideia é a mesma. Vocês podem depois tentar, parem um pouco o vídeo, prestem atenção, reproduzam vocês mesmos. Se tiverem dúvida, podem falar comigo, mas eu vou somente copiar e colar aqui, para acelerar. O vídeo está ficando muito longo já. Então, vamos ter restrições de oferta. E aqui agora vai ser uma restrição para cada fábrica. Para cada fábrica, então, e aqui fábricas. Aqui vai ser na restrição ofertas. E aqui model, né? Model x e j. Mas o somatório aqui, o somatório vai estar no j. Então, o for dentro do somatório tem que ser um for de j em clientes. Prestem muita atenção. Eu copiei e colei para acelerar, mas quando estiverem copiando e colando, verifiquem que vocês fizeram as substituições adequadas. E aqui agora tem que ser menor ou igual do que a oferta. Então, menor ou igual do que a oferta de... Vamos agora executar para garantir que está tudo certo. Pronto, aí ó, foi até bom, porque agora ó, eu tenho menor ou igual. Então, eu só estabeleço agora um limite superior, upper. Inferior não tem, é menos infinito. É diferente aqui. Aqui eu tenho limite inferior e superior porque eu quero algo igual. Certo? Então tá aqui o modelo. Opa. Então, o que eu fiz? Então, está aqui o modelo. Eu tenho um modelo com 12 variáveis, uma função objetivo que é de minimizar, 7 restrições, 4 de demanda, 3 de oferta. Escrevi o modelo. Próximo passo, resolver. Isso aqui eu vou copiar e colar desse outro vídeo, desse outro exemplo. Então, eu vou copiar aqui e colar. Eu vou só comentar essa parte. O solver vai ser o GLPK,
E aqui eu vou querer ver o log, porque aqui vai ter algo interessante. E vamos botar agora para executar. Deixa eu fechar para limpar o log. E aqui eu vou executar outra vez para a gente analisar esse log bem direitinho, que é importante. Esse log aqui é um pouco diferente do anterior. Esse log aqui do exemplo era um log de simplex. Tá aqui um simplex. Não tem o true. Deixa eu botar aqui um true. Opa. Aqui, resolver. O true. Aqui o log é um log de simplex. Simplex porque é um LP. Aqui o log é um pouco mais carregado, porque é um MIP. É um Mixed Integer Programming. É um programa que tem variáveis inteiras. Por ter variáveis inteiras, eu tenho que utilizar um branching bound. Então, Ctrl F5, executar, branching bound, e aqui vocês podem ver bem direitinho uma árvore de branching bound, ó. Ele começa, resolve na relaxação, ó. Aqui ele já começa dizendo que vai usar o GLPK Integer Optimizer. E aí vai ter um Pre-Processing, aí ele vai começar, aí beleza. Ele identificou que é inteiro, mas aí ele vai resolver o branching bound. Aí aqui, ó, GLPK Simplex Optimizer. Então, para resolver na relaxação, ele utiliza o simplex. Aí resolveu, encontrou a solução fracionária. Como é fracionária, próximo passo, aplicar branching, fazer o branching bound. Ele fala, ó, Integer Optimization begins. A partir de agora começa a árvore. Aí começa a abrir, ó. Aí, isso aqui são informações a respeito da árvore. Então, ele começa. Aí ele resolveu alguns nós, não encontrou ainda uma solução inteira. Quando fazendo branching, aí chegou aqui nesse nó. Teve aqui meio que alguns nós, ó. Aí ele encontrou uma solução inteira. Aí começou fazendo naqueles prunings que a gente já viu. E aqui, chega no final, analisou todos os nós. A árvore está vazia. Não tem mais nenhum nó na árvore. Terminou no branching bound. Encontrou a solução inteira. E está aqui. Tum. Então, como é um MIP, ele teve que usar um branching bound. Nós já resolvemos. O próximo passo agora é coletar as informações. Vamos primeiro pegar aqui o valor da função objetivo, que a gente pega do mesmo jeito. Valor. Eu vou só comentar aqui agora esse log para não poluir tanto. Vamos executar. Valor, cost. Eu tentei acessar... O que aconteceu? Model Object. Eu tentei acessar a informação, foi o erro que eu mencionei no vídeo anterior. Eu tentei acessar a informação sem resolver. Quando eu tento acessar a informação da função objetivo, e aí, lembrando, tem que usar o parênteses. Se não usar o parênteses, ele vai mostrar somente a expressão literal lá. X, tarará. Eu tenho que resolver para poder pegar o valor, né? Claro. Resolveu. Função objetivo, o custo total é igual a 151.985. Certo? Então, esse é o custo mínimo possível para poder satisfazer as demandas, sendo que eu não quero somente saber isso. Eu quero saber as quantidades que cada fábrica enviou para cada cidade. Aí foi por isso que eu guardei aqui esse laço. Certo? Eu guardei esse laço. E agora eu vou utilizar um conhecimento semelhante ao que tem aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter as variáveis x e j. Então, aqui eu vou ter x_value igual a model. Que model? X, que variável? X e j. Certo? E aqui eu vou apagar. E aqui eu vou verificar. Se o valor da variável for maior do que zero, quer dizer que ele enviou alguma coisa. Eu vou aqui agora usar um if. If x_value maior do que zero. Sendo que, como é um computador, é um software, pode ser que tenha erro de pressão numérica.
Então a gente trabalha, a gente bota aqui meio que algo como 0.1 só para ficar tipo corretinho. Então pode ter questão de vírgula para lá, para cá, então a gente nunca usa zero, a gente usa um valor pequeno. Porque como a variável é inteira, vai ser ou 0 ou 1. Então, se for 1, já vai ser maior do que esse valor aqui. Certo? Porque é inteira, por isso eu estou usando isso aqui. Eu poderia botar 0 aqui, mas esse 0 assim tem chance de dar erro, porque se tiver lá uma variável, pode ser que fique lá um negócio 0,00001, bem pequenininho, mas que na prática é 0, e ele vai querer aqui imprimir. Sem que nós só queremos valores, assim, os valores quantidades. Então, como a gente falou que o valor é inteiro, então x só vai ser 0 ou 1. Aí, para evitar erro de pressão, a gente sempre não usa 0, a gente usa um valor pequeno. Então tá aqui. Se x maior do que 1, aí a gente vai botar assim, ó. Fábrica enviou para cliente, certo? Então assim, fábrica enviou produtos para o cliente. Então, só lembrando que aqui tem a ordem, né? Então, primeiramente vai ser o índice da fábrica e aí depois vai ser o índice da... Vou botar aqui um F, porque como eu falei, né? Tem esse negócio de questão numérica. Pode ser 0.9999, pode ser tipo 1 ponto num quebradinho. Para não dar erro, eu boto aqui o F. Então, fábrica enviou quantos produtos? X velho. Que X velho vai ser a quantidade enviada de I para J. E enviou para quem? Para J. Esse parênteses completo fecha com esse outro fecha com esse. E aqui agora vamos executar. Aqui está. Pronto. O modelo implementado, eu vou fechar aqui. Daqui o modelo implementado, a gente, só para recapitular, a gente coletou os dados, aí nós declaramos listas que a gente tem que passar como argumento para declarar variáveis com múltiplos índices. E daí nós colocamos uma lista para cada índice. Dizemos o domínio, que é não negativo integers. Função objetivo, 2 somatórios. Usa a função de Python sum. E aí, como são 2 somatórios, a gente tem que botar dentro da função sum, tá aqui, a função começa e termina aqui, os 2 fors. Se fossem 3, 4 somatórios, nós botaríamos aqui vários fors. Função objetivo, restrições. A gente fez uma restrição para cada... A gente fez uma restrição para cada cliente, para cada fábrica. Determinamos aqui o solver, resolvemos, coletamos o valor, verificamos o valor aqui de cada variável. E aqui, só para recapitular, nós usamos aqui esse valorzinho, não usamos, porque se fosse, na teoria é 0, certo? Mas como para evitar erro de pressão numérica, a gente usa um valor pequeno, porque se já é maior do que o valor pequeno, já está aqui. E aqui a gente somente imprimiu aqui uma informaçãozinha para mostrar meio que o valor lá bem organizado. Então a gente fez aqui, manipulou o string, né? Colocou a fábrica, aí botou o índice da fábrica, o índice do cliente e a quantidade de produtos enviados. Certo? Então, para executar mais uma vez, está aqui, branching bound, mostrando os valores. E era isso. Então, nesse vídeo aqui vocês aprenderam como implementar um modelo utilizando somatórios e assim. A partir de agora vocês já podem implementar qualquer modelo que tenha essa estrutura aqui. Somatórios, várias restrições associadas com um conjunto, certo? Vocês já podem implementar. Então é isso. Futuramente eu posso fazer um outro vídeo de Pyomo com funcionalidades mais complexas, mas com isso aqui vocês já conseguem trabalhar e implementar os modelinhos lineares de vocês, ok? Então, até a próxima.